Olá, o Perfil Opinião está começando. Neste mês de outubro, comemora-se o nascimento do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que tem na Bahia uma de suas maiores expressões. Divaldo Franco é reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade e o maior divulgador da doutrina espírita no mundo. Seus livros já foram lidos por mais de 12 milhões de pessoas e vendidos em todos os continentes. Ele foi o fundador, junto a Nilson de Souza Pereira, da Mansão do Caminho, uma obra que atende a mais de 3.500 crianças e jovens de famílias de baixa renda. E agora nós vamos ver algumas imagens que dizem muito sobre o nosso convidado. Que hoje nós recebemos aqui Divaldo Franco. Prazer enorme, grata pela sua presença em nossos estúdios aqui para gravarmos e conversarmos hoje aqui no Perfil e Opinião. Divaldo, um prazer muito grande tê-lo aqui mais uma vez, né? É verdade. Já conversamos algumas. Já. E nunca é suficiente. Mas, Divaldo, vamos começar um pouquinho contando para as pessoas quando é que surge, quando é que o senhor é tocado realmente pela vida espírita, digamos assim. Desde criança. A partir dos 4 anos de idade, eu comecei a apresentar fenômenos paranormais. No entanto, residindo no interior, não sabíamos o de que se tratava. Feira de Santana, Feira né? de Santana. Só mais tarde, por volta de 1947, é que eu passei a tomar contato com a doutrina espírita, com Allan Kardec, através da leitura do Livro dos Médiuns. E desde então, me dediquei ao espiritismo. Mas isso, antes, já em Feira de Santana, eu imagino que uma criança de aproximadamente 4 anos de idade, que já convivia, né, como o senhor relatou algumas vezes com esses espíritos, deve ter sido difícil. Muito difícil. Primeiro por causa do preconceito, depois por causa da nossa dedicação religiosa. Eu era muito dedicado à igreja e desejava até mesmo o sacerdócio. Quando os fenômenos apareceram, eu tive muita dificuldade de colocar a minha personalidade onde deveria e não sabia exatamente a minha forma de pensar. No entanto, pela experiência, pelo contato e também pelo desenvolvimento intelectual na escola, eu pude ir identificando-me até o momento em que eu pude discernir perfeitamente a minha personalidade daquelas outras que seriam personalidades de desencarnados que se comunicavam comigo. Sei. Quem foi fundamental neste momento para apoiar o senhor, né, para essa vinda também para Salvador, para começar os estudos da doutrina espírita? Foi uma senhora muito generosa. Chamava-se Ana Ribeiro Borges. Eu estava doente, acamado, fazia já 4, 5 meses. E ela foi levada para uma visita. E nessa visita ela identificou que a minha problemática não era de saúde convencional. Era um transtorno de natureza obsessiva. Então ela pediu à minha mãe para me aplicar um passe, aplicar a bioenergia. E nesse passe eu recuperei-me perfeitamente. Ela convidou-nos para irmos à reunião à noite e então eu fui. Essa senhora foi fundamental na minha existência, porque me guiou os passos com muita segurança. Era uma senhora modesta, mas muito culta. Falava 5 idiomas, inclusive o Esperanto. E então também me ensinou um pouco de Esperanto. À época, nos anos 40, estava muito em voga a doutrina do esperantismo no mundo. E esta senhora me orientou dentro da doutrina espírita,
conforme a codificação de Allan Kardec. Pois é, então a gente é fácil deduzir, e eu acho que é bom que a gente fale a respeito desses assuntos, porque algumas pessoas passam por essa experiência e não tem essa clareza ou alguém que de fato venha a orientar, né? O senhor se referiu, por exemplo, à infância, mas a adolescência e o início da vida adulta, já tendo algum conhecimento naquele momento, né, da doutrina espírita, como foi? Foi menos pesado? Para mim foi um pouco mais difícil, porque era uma transição psicológica e também uma transição de natureza muito íntima. Porque eu não identificava quando era exatamente a minha personalidade ou uma indução de natureza espiritual. Esse é o maior problema para a mediunidade. Mas com um pouco de treinamento, de exercício nas sessões convenientes, eu pude perfeitamente identificar o ego e aquelas entidades que atrapalhavam a minha vida, vamos dizer, o meu self. Então, na psicologia, principalmente do século XIX, eram personalidades anômalas. Mas como se identificavam de seres que viveram na Terra, eu passei a compreender que se tratava, assim, de espíritos que haviam vivido e que desejavam continuar comunicando-se com seus familiares. Agora, como é que é explicado, por exemplo, a gente fica imaginando, o senhor falou a respeito de obsessores, que eu gostaria que o senhor, inclusive, definisse para a gente o que seria exatamente isso. Mas, para que esses obsessores estejam perto das pessoas, a gente imagina que deve existir algum tipo de afinidade. O senhor é uma criança de 4 anos de idade e foi crescendo, se conduzindo e tentando se conduzir dentro da própria doutrina espírita. As pessoas mais iluminadas atraem também obsessores? Atrai por causa das suas vidas anteriores. A criança é inocente, mas o espírito que está no corpo infantil traz todo um atavismo de experiências transatas. Amigos, inimigos, ações nobres, indignas, modelam a existência atual. No meu caso, eu trazia uma herança muito grande, tanto na parte religiosa como na parte da comunicação histórica. E havia criado adversários na época, principalmente por volta do século XVI. E esses espíritos continuavam com o interesse de prejudicar-me, atormentavam-me. Mas Deus me deu a honra de uma mãe extraordinária, uma mulher modesta, analfabeta, que tinha um poder de oração fascinante. E ela me ensinou a buscar refúgio na oração. Nas horas mais difíceis, eu procurava Jesus. E ao entregar-me totalmente a Jesus, vinha a solução. O obsessor é uma palavra com que Allan Kardec designa aqueles que são mal de formação moral, aqueles que são maus e que trazem heranças negativas. São, portanto, entidades perversas. Hoje nós preferimos dizer os nossos irmãos equivocados, sim, para poder diminuir o peso de uma palavra que tanto indignifica. Tanto podem ser encarnadas como desencarnadas. No caso infantil, são as heranças do passado. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo valores, as nossas próprias percepções e sentimentos atraem também as entidades boas, porque todos nós temos um lado positivo. Temos a sombra que nos perturba, mas temos também o lado dos ideais. E eu trazia também uma herança muito positiva de algumas existências nas quais eu havia me dedicado ao trabalho comunitário, à mediunidade. Não era uma experiência de primeira vez. Eu havia sido médium por volta do século XIX. E isso trazia muitos amigos espirituais que me protegeram até hoje. Pois é, mas como é que durante a vida nós podemos, de alguma forma, o senhor já falou do poder da oração, mas, por exemplo, nos proteger em relação a essas energias que não são positivas ou estão mais atrasadas, né? E que não são dependentes necessariamente de outras encarnações. Ou seja, como é que a gente pode se manter bem, eu não sei se eu poderia usar a palavra, digamos assim, limpo, né? Para que possamos atrair também, digamos assim, seres de luz, como se diz popularmente. Carl Gustav Jung falava muito da sombra, que são aquelas manifestações deletérias da personalidade. Allan Kardec usa um termo equivalente, as nossas más inclinações, aquelas tendências que nós trazemos. Então, se nós perseverarmos nessas tendências negativas, nós emitimos uma onda de baixa frequência, onde estão os espíritos maus. Então, há uma afinidade, uma conexão psíquica.
Mas se nós lutarmos para as tendências negativas cederem lugar a ideais de nobreza, ao estudo, ao devotamento ao bem, à prática da caridade, nós mudamos de faixa vibratória. E então esses espíritos não encontram campo para nos perturbar. Pois é, a vida do senhor é tão fascinante que ela gerou um livro que é um best-seller, né? E a gente vai ver logo depois, aí durante o programa também, que um filme sobre a sua vida será lançado nacionalmente, mundialmente, né? Que o senhor é conhecido em todos os continentes. Mas a gente tem um depoimento agora que a gente gostaria que o senhor visse com a gente. Vamos ver? Ok. Quando eu procurei há uns anos atrás para escrever a biografia, a minha ideia já era fazer um trabalho jornalístico que eu apresentasse não só que apresentasse ao público que não o conhecia, não só ao público espírita, que já tinha contato com a Mansão do Caminho e com a obra social que ele mantém. O que eu descobri me surpreendeu de uma maneira extraordinária, porque eu encontrei ali um homem que, além de dedicado, determinado, corajoso, é extremamente engraçado, agradável e que mudou a minha existência para sempre. Eu espero tê-lo como amigo por toda a eternidade. Pois é, essa entrevista da jornalista Ana Landi, né? Sim. Que escreveu o livro A Trajetória de um dos maiores médiuns de todos os tempos. Eu me recusei durante muito tempo.